Se tu, neste momento da tua vida, não tens dinheiro, parabéns, acabaste de entrar na melhor fase da tua vida. Neste vídeo eu vou-te explicar porquê. Neste vídeo vamos falar de forma profunda sobre a psicologia e o comportamento humano por trás da falta de dinheiro e como isso pode ser bom para ti e ser uma alavancagem na tua vida. Para quem não sabe, alavancagem é um termo que significa subir na vida e é muito usado no ramo financeiro e também nos negócios. Se tu queres entender todo o conceito por trás da vantagem em não ter dinheiro, continua até o final do vídeo. E aviso-te já que este não é mais um vídeo de dicas de como ficar rico ou como fazer dinheiro, mas sim um vídeo que fala sobre a mentalidade que está por trás da geração de riqueza. Para quem não sabe, este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional e também muito ligado à componente de mentalidade. A nossa mentalidade é fundamental e é aquilo que está por trás de tudo aquilo que nós fazemos. E por isso, tu começares a trabalhar a tua mentalidade é o ponto número 1 para conseguires alcançar aquilo que tu desejas, seja dinheiro, seja sucesso profissional, seja sucesso nos teus relacionamentos. Antes de mais, eu quero deixar um aviso. Com este vídeo, eu não pretendo romantizar uma situação de pobreza ou de escassez financeira. Neste vídeo, eu quero que tu olhes para a tua situação de escassez como sendo provisória e até agradeças por ela existir, de uma certa forma, e consigas sair dela mais facilmente utilizando essa mentalidade de crescimento. E é isso que vamos falar particularmente neste vídeo. Em primeiro lugar, eu queria começar por explicar a psicologia por trás da falta de dinheiro. Dinheiro, neste momento, proporciona-te uma melhor integração na sociedade. Ou seja, a partir do momento em que tu tens dinheiro, tu consegues te sentir mais pertencente a uma sociedade totalmente marcada pelo consumo. Pelo contrário, quando tu sentes essa falta de dinheiro, tu sentes-te muito mais isolada. E vamos falar e vamos olhar esse isolamento como uma vantagem para ti. É um pouco óbvio que, não sei se tu notas isso na tua vida, eu já notei isso acontecer na minha vida, quando tu não tens dinheiro para participar nos eventos, para sair com as amigas, ou até para estar socialmente, digamos assim, tu tendes a te afastar das pessoas, principalmente das pessoas que te convidam para coisas que impliquem gastar dinheiro. E tu já de antemão dizes que não podes ir, que não podes sair. Isso faz com que, como eu disse, numa sociedade extremamente marcada por consumismo, tu fiques um pouco à parte. No entanto, esse isolamento é essencial se tu queres tirar um projeto novo do papel. Eu sei que não é agradável tu sentir-te sozinha, tu sentir-te isolada numa fase inicial, mas depois tu vais até valorizar esse isolamento quando tu precisares de te focar e quando tu precisares de não ter distrações, quando tu quiseres lançar alguma coisa. Eu, por exemplo, na minha criação de conteúdo, quando eu sei que tenho coisas para fazer, é muito mais fácil para mim eu fazer essas coisas quando eu não tenho outra tentação ou outro estímulo a dizer que eu devia estar noutro sítio do que quando eu tenho esses estímulos. Outra coisa importante a se saber é que o ser humano normalmente busca por desafios, mesmo que esses desafios venham a colocá-lo em sofrimento. Uma das coisas que eu mais aprendi ao ler Dostoiévski é que o ser humano gosta daquilo que o coloca fora da zona de conforto. Nós podemos achar que não, mas nós abominamos a felicidade plena. Nós procuramos sempre uma forma de boicotar a nossa própria felicidade para sentirmos que nós estamos a evoluir. Porque nós sempre fomos um ser de caça, um ser de procurar por resultados. E quando nós sentimos que temos algo por garantido, nós passamos a desejar outra coisa que nós ainda não temos no momento. Então nós nunca estamos na posse da nossa felicidade plena e na posse de tudo aquilo que desejamos ter. Nós desejamos sempre alguma coisa que não temos no momento. E ele explica muito bem, o Dostoiévski, ao falar na metáfora do Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal, para ele, representa a perfeição e a felicidade plena. E ele recusa a existência de um Palácio de Cristal e ele diz que, a existir, ele não queria morar nele. Porque ele diz que a felicidade plena é algo que ele simplesmente não aceita. Ele diz que
nunca poderia mostrar a língua a um palácio de cristal, ou seja, nunca podia desagradar-se dentro de um palácio de cristal. E ele quer ter essa liberdade de estar desconfortável. Então, essa posição de sofrimento é uma posição que leva um homem a procurar uma melhoria. Se isso não fosse verdade, nós ainda viveríamos da mesma forma que os nossos antepassados medievais ou tribais, se quiserem assim, viviam, sem civilização, sem regras, sem toda a tecnologia que nós conhecemos hoje em dia, e com certeza no futuro ainda mais coisas vão surgir. Isto porque nós estamos sempre desagradados ou de uma certa forma insatisfeitos. Agora que nós já temos tudo e mais alguma coisa garantida, computadores, televisão, internet, nós desejamos por ainda mais coisas que ainda não temos, porque é assim que o mundo funciona. E como é que podemos aplicar isto à psicologia do dinheiro? Se tu neste momento não tens dinheiro, significa que tu tens mais ambição e mais energia para ires em busca de ter. Ou pelo menos era assim que era suposto. Enquanto que as pessoas que já têm as coisas garantidas não têm que ir em busca e por isso não se desenvolvem no processo. Eu digo muitas vezes, e pode parecer controverso, que eu tenho vantagem em relação a pessoas que já herdaram coisas, porque eu, ao ter que lutar por essas coisas, embora pareça mais difícil numa fase inicial, eu conheço o caminho que me levou lá. Então, se um dia, eventualmente, eu tiver que abdicar dessas coisas ou perder essas coisas, eu conheço o caminho que trilhei e, no caso, poderei trilhar novamente. Enquanto que outras pessoas tiveram as coisas de mão beijada, não conseguem fazer isso. Então, olha para a tua desvantagem como uma vantagem, porque tu podes trilhar o caminho, conhecendo o caminho e tendo mais energia para percorrer. Outra coisa é que não tens nada a perder. A verdade é que existe muito o risco, o medo do risco, o medo de perder. Mas quando tu tens pouca coisa, o medo de perder está praticamente ausente. E, mais uma vez, numa sociedade em que nós vivemos num consumismo pesado, quando tu tens poucos bens materiais, também estás menos controlada por eles. Quando tu estás habituada a viver com pouco, tu também estás menos controlada por esses bens materiais. E foi uma coisa até que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo. Foi essa capacidade de, embora eu, à medida que vou alcançando coisas, consiga obter mais estilo de vida e mais bens materiais que não tinha anteriormente, e eu não tenho medo de perder essas coisas, porque eu tenho muita segurança no valor que essas coisas têm para mim, ou no caso do pouco valor que essas coisas têm para mim, em relação àquilo que eu quero alcançar. Traduzindo toda esta conversa, eu posso ter um MacBook, um computador muito bom que me foi oferecido pelo meu namorado, mas eu não tenho medo de um dia, se tiver que o vender por alguma razão, o vender. Ou seja, eu não sou apegada a bens materiais. Isto porque eu sei o real valor das coisas. Isto foi algo que me levou muito tempo a desenvolver e a consolidar. Foi olhar para as coisas como não minhas de verdade, mas simplesmente coisas que eu tenho temporariamente. Entendem? E quando tu, neste momento, tens pouca coisa e olhas para o teu vizinho e vês que tu estás numa situação desfavorável, significa, mais uma vez, que tu também não és controlada pelo medo de perder as coisas que tu não tens. Digamos que o medo não te controla e consegues mais facilmente agir em prol do que são os teus objetivos. E aí entramos no último ponto, que é mais motivação para agir. Se tu estás mal financeiramente, tens um motivo para ir em busca de melhorar. Tu tens um motivo de ir procurar formas de sair dessa situação. Porque se tu ainda sofres com falta de motivação, com falta de vontade, significa que tu não estás num verdadeiro perigo financeiro. Significa que tu, de alguma forma, tens ou uma almofada financeira, um dinheiro guardado, ou tens alguém que te possa assegurar caso te aconteça alguma coisa. Porque se tu visses verdadeiramente que a tua vida estava em perigo, o teu estilo mínimo de vida estava em perigo, tu não tinhas essa questão de motivação. Tu sabias que tinhas que fazer e estavas motivada para isso. Então, quando tu tens pouco a perder, quando tu tens pouco neste momento, também tendencialmente tens mais motivação para alcançar mais coisas. Se tu não tens dinheiro, este é o melhor dia da tua vida. É o melhor dia para tu pegares numa folha de papel em branco e listares tudo aquilo que tu podes entregar à sociedade e que as pessoas te podem pagar, te podem dar dinheiro em troca de algo que tu entregares. Que tipo de serviços é que podes fazer? Que tipo de produtos é que tu podes vender?
por onde é que tu podes começar? Ok, tu tens o teu trabalho, muito provavelmente, mas à parte disso, que serviços é que tu podes fazer? Há praticamente serviços que toda a gente consegue fazer, tipo limpar casas. Então, quando tu não tens dinheiro, não existe essa questão do orgulho, ou pelo menos não devia existir. Então, se tu não tens dinheiro, tu podes colocar uma lista de coisas que tu podes oferecer de valor às outras pessoas. Montar móveis, fazer pequenas reparações, fazer restaurações, vender coisas que tens em casa que já não usas, limpar casas, como eu disse. Podes simplesmente vender a tua habilidade, vender conhecimento, podes vender produtos, podes simplesmente criar um valor para a sociedade. O facto de tu estás numa situação desfavorável faz com que tu, aquelas barreiras do medo, da vergonha, do orgulho, dissipem mais. Entendes? Essas barreiras do medo de arriscar dissipem mais, porque tu neste momento não tens nada. Então eu gosto de dizer que quando tu estás no fundo do poço, qualquer degrau é para subir, nunca é para descer, porque já estás no fundo do poço. Então este é um vídeo para te dar uma luz ao fundo do túnel e te mostrar que até as situações mais desfavoráveis da nossa vida, situações financeiras difíceis, situações mais desfavoráveis mesmo, podem trazer muitos benefícios e te podem alavancar, te podem ajudar a tu construires uma vida melhor. E se tu, de alguma forma, te sentiste acolhida por este vídeo e gostaste destas ideias que eu trouxe, deixa o teu like no vídeo e clique em subscrever o canal e diz-me nos comentários aquilo que tu achaste, se concordas comigo, se achas que uma posição financeira mais baixa dá-te mais motivação para construir algo, se tu achas completamente o oposto, diz-me o que é que tu achas para criarmos aqui uma discussão interessante nos comentários. Obrigado por teres ficado até aqui, um grande beijinho, nós vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima!